E hoje, no nosso Papo Astral, vamos conversar com uma especialista em processo desobsessivo. O nome dela é Rosimeire Costa. Olá, Rosimeire, tudo bem? Olá, boa noite, Luiz. Tudo bem? E você? Tudo jóia. Tudo bom, Rose, graças a Deus. Rose, fala um pouquinho de você e como que você se interessou em estudar todo esse processo de desobsessão. Então, meu nome é Rosimeire Costa Souza, né? Estou advogada, né? Aqui em Uberaba, e estou na doutrina espírita há 10, 11 anos, e no espiritualismo, né? Desde quando nasci. Porque a gente costuma dizer, né? Eu sou espiritualista desde quando vim para este mundo. Mas a doutrina espírita específica tem uns 11 anos que eu estudo. Você perguntou o que motivou a estudar sobre desobsessão. Primeiro, a ida para o Centro Espírita de Allan Kardec. Né? Eu era da Igreja Católica, Apostólica Romana, e a espiritualidade sempre esteve presente, reikiana, né? Há 25 anos, né? Fazia yoga. Então, essa espiritualidade me movia. Mas, saindo de um processo, de uma... como que eu te falo? Eu não aceitei uma situação que aconteceu comigo profissional, e daí fui levada a um centro espírita, né, para tomar um passe para uma amiga, e vendo o que acontecia dentro da casa espírita, me interessei pela doutrina de Kardec. E o que me motivou? Vendo os processos obsessivos. E o que especificamente em mim, né? A não aceitação de algumas coisas, a não aceitação de comportamentos de pessoas comigo, coisas que as pessoas faziam comigo que eu não aceitava. Então, de início, o que me levou a isso, a estudar, ver comportamentos meus e dos outros, que me afetavam diretamente o emocional, o equilíbrio mental, né? O equilíbrio físico. Tá? Então, isso me movimentou a estudar os processos de obsessão e desobsessão. Perfeito. Então, só para resumindo assim, então, o que é esse processo obsessivo? Como se dá esse processo de obsessão entre os encarnados e os desencarnados? Então, você sabe que os processos obsessivos de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Né? Todos nós sofremos esses processos. O que leva a isso? São os vícios morais e físicos. Vícios físicos: beber, fumar, se drogar, comportamentos inadequados perante a sociedade, falta de moral e ética, tudo aquilo que te afasta da evangelização, tudo aquilo que te afasta do caminho ao Pai, do caminho seguido pelo Mestre Jesus, né, são processos que possivelmente vão te levar a uma obsessão. Não observar leis, morais, princípios. Os vícios físicos: ficar bebendo todos os dias. Usar drogas todos os dias, sejam elas quais forem, naturais, anfetaminas, processos obsessivos, tá? E vícios morais: maledicência, xingamento, raiva, ódio, vingança, não gostar do comportamento do outro e mirar eu nele, ele em mim. São processos com vícios morais. Ora, por que eu sou melhor do que o outro? Sendo que nós estamos na mesma dimensão, numa terceira dimensão, vivendo a mesma vida, com o mesmo jeito. E por mais incrível que pareça, os vícios morais, ódio, maledicência, raiva, vingança, são os piores dos que os físicos.
Você vai dizer, Rose, um drogado está suscetível a uma obsessão, um processo obsessivo. Sim, ele está. Né? Vamos pegar o pessoal da Cracolândia. São processos obsessivos de vício físico. Quem chega perto dessas pessoas? São os viciados. Né? Mas os vícios morais são mais difíceis de você se ver livre, porque é uma situação que tem que vir de dentro para fora. Quando eu descubro que eu sou orgulhosa e vaidosa e prejudico o outro, esse processo de reforma íntima tem que vir de dentro para fora, que é a catarse. São os expurgos que eu tenho para fazer. E como que eu cuido disso? Na oração, elevando o meu pensamento em boa vibração, meditando, yoga, exercícios físicos, né? Sair desse contato aonde a mente me leva a uma posição negativista. Sim. Negativista. Eu não gosto, eu odeio, ela não presta, ele, ela, e eu. Porque o pior dos processos obsessivos, Fernando, é a auto-obsessão. Falar, eu estou sendo obsediado por um espírito desencarnado. Ou então por uma pessoa encarnada, né? Que também vale. Mas e a auto-obsessão? Ela é pior do que os processos obsessivos. Tem até uma máxima, né, Rose, que fala que não existe o assédio ou obsessão sem o autoassédio. Né? Como que eu me vejo? Como que eu sinto? Quais são as energias que eu produzo, que eu emano? Então, tem muito a ver com o que as pessoas chamam de egrégora, né? Aquela energia que você está emanando vai atrair certa qualidade de espíritos, né? Que vai fazer você se afinizar com aquelas entidades, né? Pode falar entidades, aquelas pessoas lá que estão afinizadas com o que você está pensando, né? Sim. E quais são as motivações desses assediadores, desses obsessores extrafísicos? Porque não é do nada que eles vão te assediar. Ou existe camadas de assediadores, de obsessores, que você pode classificar? Sim. Assim, tudo começa, primeiro, a doutrina reencarnacionista. Nós temos que pautar nessa doutrina de reencarnação, né? Eu vou e volto. Tem um momento da sua vida que você encarnou a primeira vez. Mônada, né? Uma mônada, centelha divina, a mônada desce, né? E nós vamos passar lá para teosofia, né? Teologia também. Então, primeiro você encarna, depois você reencarna. E qual o comportamento durante esses processos reencarnatórios? Né? Com quem você fez ligações? Quais as ligações por cordões energéticos que a gente faz atualmente? E quais os cordões energéticos que eu estou ligada a vidas passadas, a vidas pretéritas? Então, quem eu fui? De onde vim, para onde vou, de onde eu vim e para onde estou indo? Né? Então, pautado todo esse raciocínio dentro da doutrina, estudando sobre isso, a gente percebe que nós trazemos, né, processos simbióticos, trazemos processos de formas, pensamentos, e somos localizados dentro de uma família que necessariamente nós precisamos resgatar os débitos kármicos de formação. Então, partindo do plano físico, pai, mãe, filho, aí teria que se falar outro assunto sobre o processo entre encarnado para encarnado. Agora, o desencarnado, o que acontece? Se você deixou para trás uma situação sem resgate, porque nós fazemos cordões com muitas pessoas, né? Com muitas pessoas do seu âmbito de vida e também os processos coletivos. Muitas vezes você vem e fica um desafeto seu, porque é melhor neste processo agora o desafeto ficar longe de você, tá? Mas ele pode, em dado momento, ou você mesmo, ter uma reminiscência, ter uma lembrança, e você atrai pelo pensamento. Tá? Sempre assim. Quais os motivos?
ressentimento, ligações familiares que nós tivemos, um pacto que nós fizemos em outra vida, e eu resolvi, de uma hora para outra, não seguir mais aquele pacto. Aquela centelha divina, aquela entidade pode me alcançar pelo meu pensamento. Então, num dado momento da minha vida, eu começo a ficar negativada, não oro, não frequento uma religiosidade, não busco o Criador, que é o Deus, que nos criou, né? E me afasto de toda essa religiosidade, de toda esta fé, né, movido por uma fé, por um conhecimento. Eu não sou religioso, mas você tem fé. Então, estes que querem te brecar, começa a fazer as ligações para o pensamento. Qual a motivação? Vingança, ódio, raiva, vício físico. Por que você não bebe? Bebe, vão beber, porque você bebe, ele bebe junto com você. Por que você não fuma? Então, quando você vai cortando os vícios morais e físicos, os assediadores e os obsessores vão te deixando. Porque não dá também para vir todo mundo, né? Numa só vez, não dá. Alguns vêm, outros ficam. E o seu pensamento? Então, a ligação, a motivação, vingança, ódio, o passado remoto, o passado pretérito, recente. Nós temos personalidades assediadores de 1700, de 1500. Temos. Porque você resolveu sair daquela influenciação negativa, eles querem te buscar. Por quê? Porque é menos um. Né? Sim. Então, o que motiva? O ódio, a raiva, a vingança. Opa, vingança, então. Sim. Você está falando até dos pactos, Rose. Eu estava lembrando algo positivo no pacto, né? Por exemplo, um pacto de amor, de jura de amor eterno. Eu te amarei por toda a eternidade. Aí, as pessoas, em determinado momento, elas vão se separar, né? Não quer dizer que você é casado com a pessoa, quando você desencarnar, você vai para o mesmo ambiente daquela pessoa. Né? Isso não quer dizer nada. Não. Aí, numa próxima vida, a pessoa vai continuar a existência dela. E quem ficou do outro lado vai acompanhar, né? Ou meu marido, ou minha esposa. Ela vê ela se relacionando com outra pessoa. Esse sentimento, que outrora foi de um amor, pode virar algo, um processo de assédio extrafísico. Por quê? Porque aquela pessoa, porque tem certas pessoas que não dá certo em casamento, em relacionamento nenhum. Aí dá para a gente começar a entender o processo, né? De que você está falando de vidas passadas. Né? Sim. Pô, ela sempre vai num relacionamento, aquele relacionamento sempre dá errado. Pode ser um processo de vidas passadas, de um marido de vidas passadas que deixa a pessoa ir para frente, né? Em futuros relacionamentos. Pode. E como resolver isso, Rose? E é assim, Fernando, olha, dentro da doutrina, né, dentro desse estudo, né, concatenado que a gente faz, cada caso é um caso. Nós podemos falar sobre apometria daqui mais um tempo. Dentro de apometria é um caso específico. O que está acontecendo com essa pessoa? Por que essa doença agora? Por que acontece isso? Aí nós vamos trazendo o passado remoto, aquele bem mais antigo, para saber o que vem acontecendo e vem curando essas feridas. A gente vem pondo medicamento nesse passado e nessas personalidades, né? Agora, você disse as paixões terrenas. Sim. Uma pessoa que ficou ligada com a outra por um motivo de amor, de uma paixão de posse, né? Que entende que foi tirada, né? Ou seja, eu reencarnei, o homem ficou, aquele ficou. Num dado momento, uma lembrança vem na minha mente. E isso acontece muito no processo apométrico. Por que com 35 anos ela desenvolveu uma ansiedade, uma depressão? E vamos buscar lá atrás por que dessa depressão. Sim, então é o assediador,
É ela buscando em pensamento uma vida que ela teve que era muito melhor. Porque o cérebro perespiritual, ele vai e volta. Ele vai e volta. Nós temos camadas aí. Nós temos a camada do consciente, do inconsciente, do subconsciente, o que está bem baixo, que é o passado remoto. Então, o cérebro perespiritual, ele tem os arquivos. A gente leva dessa vida os arquivos e volta para melhorar esses arquivos. E aonde está, né? Nós estivemos estudando segundo, onde está Deus? Na consciência. Então, quanto mais liberada da consciência negativa você estiver, pautado dentro de uma evangelização de princípios morais, quânticos, universalistas, que movem o universo em amor, fraternidade, compreensão, caridade, benevolência, empatia, piedade. Né? Nós temos que ser piedosos para com o outro que necessita mais, e conosco. Porque enquanto você não se ama, você não sai da autoobsessão. Sabe, eu estive estudando com o Alexandre Comino esses dias, e ele é até um bandista. Abrace a sua sombra. Sim. Eu me descubro, de repente, orgulhosa demais. Opa, por que desse orgulho? Então, vamos investigar. Mas você pode fazer essa autoanálise? Você pode. Você pode. Então, me descubro, abracei. Tive um orgulho de uma determinada situação. Então, abraço isso, ressignifico. Importante, ressignificar. Por que o seu comportamento foi esse? Então, você já começa a cortar os processos de autoobsessão e de obsessão. Porque se eu fico vibrando no orgulho, quem vai parar do meu lado? O assediador orgulhoso. Não, continua mesmo. Vai lá, faz isso. Esse é o comportamento que você tem que ter, porque eles vibram no mental. Pensamento é energia. Eu costumo dizer pensamento, sentimento e emoção, PSE. Como é que está seu pensamento? Como é que está seu sentimento? Como é que está a sua emoção? Dioturnamente, minuto a minuto, segundo a segundo. É interessante isso. É interessante você estar falando. É interessante, muito interessante estar falando, porque é justamente isso, né? Eu estava conversando até no último papo alto astral, né? Que a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Que o processo da repressão, você reprimir, isso não faz bem. Isso vai te envenenando por dentro e você vai gerando um padrão energético que vai te atrair situações e consciências extrafísicas que gostam daquela situação. Quantas e quantas pessoas que a gente conversa que não gosta de só se lamentar da vida. Isso. Você fala assim, eu estou com uma dor de cabeça. Aí ela fala assim, eu estou com uma enxaqueca já tem 3 dias. Eu estou com um probleminha. Aí ela mostra um problema dela muito maior que o seu. E ela se alimenta daquilo lá. Vai se alimentando. E assim, como tem pessoas do nosso lado desse jeito, tá sim de espíritos que se alimentam desse padrão de energia. Né? Então, reprimir a agressividade ou reprimir a sexualidade não é bom. Eu penso que a gente tem que desenvolver técnicas para a gente sair daquele padrão, né, daquele vício. Ou se eu tenho um determinado vício, como que eu cheguei naquele vício, o que eu vou fazer essa mudança de chave? Né? É bem por aí. Aí começa o processo de autodesobsessão. Isso. Porque o processo nunca vem de lá de fora, né? A mudança da desobsessão. É de você. Começa na gente. Começa na gente, né? E como que funciona, Rose, esse processo da desobsessão que vai em cima do assediador? Vamos tirar o assediador daquela pessoa. Né? E associando a isso, aquele processo que o assediador se alimenta
daquela energia, e o assediado, ele também se alimenta da energia do assediador. E se você romper de uma hora para outra essa simbiose, você pode causar a morte de um deles. Como é que você tem o discernimento para saber qual é a melhor hora? Deu para entender? Eu entendi, sim, isso. Aí nós já dissemos, então, que o processo obsessivo ele se dá por pensamento, sentimento e emoção, os físicos, bebida, álcool, drogas, e os morais, maledicência, egoísmo. Tá. Quando você verifica que entre obsessor e obsediado existe uma simbiose, que é a sua pergunta aí, né? Dentro de um caso concreto, primeira terapêutica é terapia, não tem jeito. Afastar o que causa a simbiose. Por exemplo, vamos lá na simbiose do vício da bebida. Ele bebe, que é um pouco, aspas, mais simples, então eu tenho que afastar aquele assediado do vício do álcool. Então ele tem que ir para um hospital, uma clínica, se afastar do álcool. Aqueles assediadores, por efeito de simbiose, de pensamento e bebida, vão se afastar dele, está tudo certo. Esse recuperando, ele não pode voltar para o vício físico da bebida, da droga, anfetaminas e todo tipo de droga que eu estou dizendo. Agora, quando há uma simbiose de energia para que a pessoa faça ou deixe de fazer, e ela passa a ter aquele comportamento X, a terapêutica é processo de desobsessão dentro do centro espírita, constante, evangelização do assediado, água fluidificada, prece e trabalhos terapêuticos. Exemplo, reiki, cromoterapia, meditação. Então, a pessoa tem que entrar para um processo de autorreforma. E este que está em processo de simbiose com ele vai entender dentro dos processos obsessivos numa casa, numa instituição, né, que esta simbiose, ela não pode permanecer. Que todos nós somos uma individualidade. Porque a partir do momento, enquanto mônadas, passamos a mônadas, centelha divina desce a mônada, somos uma individualidade. E dentro dessa terapêutica evangélica, dentro dessa terapêutica de dizer, cada um é cada um. Você é uma centelha divina, ele é outro. Então, é processo terapêutico de conversa, de amor, de acolhimento, E aí, sim, esse processo de simbiose vai ser tratado. Existem casos dentro da apometria, lendo livros do Lacerda, lendo o livro do Vitor Ronaldo, que está aqui, né? Eu até trouxe para você depois, se você precisar. Há processos em que a pessoa acaba morrendo. Outros casos, o casal, casadinho, né? Marido e mulher casados, há 60 anos, 50 anos, né? 70 anos de casamento, 50 anos de casamento. Um morre, o outro vai. Processo simbiótico. É uma simbiose. Então, a conscientização é de que nós somos uma individualidade. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Você não é meu. Eu sou sua esposa, você é meu marido, mas ninguém é de ninguém. Todos nós temos que viver numa ideia de fraternidade, né, de fraterno, aonde você tem o seu limite, eu tenho o meu. Você é uma individualidade, eu sou outra. Agora, você disse como desvincular para que não haja essa morte. Processo terapêutico. O casal encarnados, o outro foi embora, essa pessoa tem que procurar uma terapia evangélica. Tem que procurar. Uma terapêutica holística, uma psicóloga, né, na psicanálise, ou uma psicologia coletiva, uma análise coletiva, participar desses processos para ver que eu sou uma individualidade e o meu marido é outra individualidade. Mas tem a simbiose boa, né? Podemos falar da simbiose boa.
Veja, um mentor espiritual que gosta de você. Vamos pegar Emmanuel Chico? Vou me atrever a falar sobre isso. Opa. Emmanuel Chico, uma simbiose boa. Uma simbiose onde um mentor espiritual ama Chico, com certeza, né? E ajudou o Chico a desenvolver e a trazer para o mundo terreno, para o plano material, 480, 500 livros. Lindo. Psicografados. Então, uma simbiose boa, uma simbiose salutar, aonde dois seres espirituais de uma envergadura de luz trouxeram para o plano físico, material, obras magnânimas. Olha, eu tenho aqui Francisco Cândido Xavier, Desobsessão. Ele ensina no plano material como que um centro espírita faz uma desobsessão. Através de médiums, que é o medianeiro, né? Toda pessoa que sente a influência de algum espírito, de alguma centelha divina, de algum... vocês falam... Assediador? Não, vocês falam consciência extrafísica, né? Sim. A Nancy Trivelato, gosto muito dela, Trivelato, ela fala de consciência extrafísica. É médium. Sim. É médium. O que você está falando aí é dessa situação harmoniosa entre esses dois seres. Essa simbiose. Harmoniosa. Isso aí, na vida passada, era o Emmanuel ajudando o Chico. Agora o Emmanuel reencarna e o Chico ajuda. Então, há um processo que vai levar a uma evolução de ambas as consciências, né? Porque o Chico mesmo, dentro de toda da sua trajetória, ele evoluiu nessa vida, né? Do que foi na vida passada. E aí o Emmanuel, que tinha mais visão no extrafísico, ajudava o Chico. Agora o Chico, no extrafísico, vai ajudar o Emmanuel nas suas reformas de vidas passadas, do que ele tem que resolver, o seu processo evolutivo. Então, isso é muito bom. Eu ouvi um livro, muito tempo atrás, eu acho que chamava Exilados por Amor. Acho que esse era o livro. Também já li. Onde que o personagem principal, né, ele era um cientista em Capela, e teve um processo lá de intriga de poder entre dois cientistas, e um matou o outro. José de Arimateia. É esse mesmo. É a história de José de Arimateia. A história é isso mesmo. Só que aí, quando eles foram transmigrados aqui para a Terra, o ódio entre eles era tão grande que eles renasceram como gêmeos siameses. Isso mesmo. Eu lembro bem dessa história. A memória é boa, amo esse livro, amo, amei. Pois é. Então, está todo um processo ali, e foram, assim, várias vidas com renascimentos curtos para desfazer aquela simbiose que era de outro planeta, de ódio. Né? Até que eles nasceram irmãos, idênticos, e dali cada um foi para o seu lado. Né? Mas foram séculos renascendo, morrendo e renascendo, grudados nesse processo de gêmeos siameses. Então, é muito sério essa questão. Né? E eu vejo que tem certas leis universais, Rose, que faz com que as coisas vão se resolvendo sem um processo de terceiros. Né? Leis cósmicas, né? Tipo a lei de causa e efeito, né? Que eu acho que é uma das leis mais lindas para mim. O que você faz, você vai colher. Né? Se você faz o bem, você colheu o bem. Mas, nas nossas vidas, nem sempre a gente faz o bem. Porque tem toda uma conjuntura da família, da sociedade, da cultura, do nível de conhecimento, e muitas vezes a gente pisa na bola. Né? Então, a gente vai reciclando, e a gente vai pisando na bola, na outra vida a tendência é a gente ir recuperando.
Isso, Fiz o mal lindo com a esse pessoa. livro, maravilhoso. Mas isso tudo que você está dizendo são as leis do nosso Pai, do Criador. A gente começa a estudar, eu comecei agora numa casa espírita que estava fechada, eu tinha afastado, né? Agora voltou por causa da pandemia, eu voltei. Nós estamos estudando Deus. Quem é Deus? Começamos lá do zero, Livro dos Espíritos. Né? E qual é, né? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo para o homem, para ele pautar uma vida regrada na observação dessas leis do Pai? Jesus. A pergunta é clara, Jesus. Homem, modelo e guia. Jesus é o nosso modelo e guia. Então, a gente deve se perguntar, o que Jesus faria se eu estivesse nessa situação que eu estou agora? Qual o comportamento do nosso mestre, do nosso modelo e guia? Com relação a essa minha amiga, esse meu amigo, o meu pai que faltou comigo, a minha irmã, a minha mãe, o que ele faria? Então, ele é o nosso modelo e guia. Pois é, Rose, eu tenho uma dúvida agora. Sim. Agora eu tenho uma dúvida, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o processo de desobsessão é um processo de desapego, correto? Você vai se desapegando e libertando as pessoas no qual, em vidas passadas, a gente foi se atrelando. É mais ou menos isso, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um processo que eu me atrelo e aí eu não evoluo e não deixo o outro evoluir, né? Essa relação, Jesus Cristo, qual que é o processo que ele criou, esse karma que ele criou com o planeta Terra, com milhões de pessoas que ficou atrelado a ele, sempre com problemas e clamando a ajuda dele. Isso não seria um processo de obsessão para com Jesus Cristo? Ótima pergunta. Você entendeu? Você entendeu? Sim. Deixa eu te falar, então. Existe um livro que chama de Ramatiz, chama O Sublime Peregrino. Primeiro, nós temos que entender quem é Jesus, quem foi Jesus. Uma mônada muito antiga, muito mais antiga do que nós. O universo do qual ele veio já nem existe mais, né? Foi extinto. Então, ele foi evoluindo dentro das leis do Pai. E é uma entidade, é um ser de luz que está mais próximo de El, né? De Adonai, Javé, Jeová, seja lá como as pessoas concebam o nome do Pai. É a mônada, é a centelha divina que mais se modelou nas coisas do Pai. A evolução do Mestre Jesus foi tão grande que não há que se falar em assediadores. Tá? O Sublime Peregrino diz que imagina um raio, o Sol. Imagina só um raio do Sol dentro de um pote de barro. É isso que Jesus representa. Jesus desceu aqui num raio só. Porque se Jesus viesse com toda a potência espiritual que ele tem, não daria conta de descer aqui em terceira dimensão. Tá? Então, o Sublime Peregrino fala sobre isso, Ramatiz fala sobre isso. A construção de todo o processo de DNA, de RNA de Jesus, do ser físico, só o corpo astral, que é perispírito, corpo emocional, mano, maio, coxa, aí no caso psicossoma, dura 800 anos para fazer o psicossoma dele novamente. Então, são arquivos, onde seres siderais começaram a fazer essa projeção. Mas isso foi um pacto entre o Pai e o nosso Mestre Jesus. Por quê? Porque nós, como capelinos, né, que somos, nos rebelamos contra as ordens espirituais do Pai. E Jesus, em missão, diz, eu vou porque eu amo essa raça. Se a gente voltar lá em Exilados de Capela, nas cortinas do tempo, se a gente voltar lá atrás, Exilados da Terra, a gente vai ver quem nós somos. Então, Jesus jamais passou por assédio. Jamais ele sofreu processos obsessivos. Jamais. Tá? E
o tempo dele, de acordo com esse livro, é 33 anos, porque ele começaria a desintegrar. Você vê que ele vai no Horto das Oliveiras e sua sangue. É um processo realmente de uma vibração muito positiva para uma dimensão muito baixa, porque terceira dimensão, nós temos umbral na superfície. Nós temos umbral aqui. Aqui é umbral, né? Então, Jesus jamais, posso dizer, Jesus era um médium. Não, Jesus curava, né, como modelo e guia, veja bem, modelo e guia. Ele curou, ele tirou os processos obsessivos pelo poder próprio dele. Pelo poder próprio. Porque é uma divindade de uma alta escala. E veja, ele vem trazendo fé e amor. São um dos 7 planos da evolução espiritual, fé e amor, aonde é muito difícil nós pensarmos o que é amor. Nós não sabemos o que é amor. Né? O amor de mãe, ele aproxima. Uhum. Mas então, Jesus fez isso tudo, então digo, né, só para finalizar, por capacidade própria, por mérito próprio, por merecimento próprio. Tá. Deixa eu te falar mais uma coisa. Eu estava conversando com a nossa amiga em comum, né, que é a Denise, né, nossa amiga. E ela estava me falou algo muito interessante e quero saber de você se cabe nessa conversa que nós estamos tendo aqui agora. Ela me falou que as entidades, não entidades, né, lá da Umbanda, por exemplo, tipo Ogum, Oxós, Iemanjá, não são entidades, e sim são energias cósmicas, certo? Eu quero saber de você, que se, por um acaso, Jesus não seria uma dessas energias cósmicas, como a de Buda, porque cada um traz uma característica. Por exemplo, Jesus traz o amor. Buda traz uma outra sabedoria para o mundo. Outros traz uma questão mais de guerreiro, outros uma questão mais fraterna, outros uma questão mais de cura. Não são entidades, é uma energia que cada um traz aquela energia dentro de si. Por exemplo, tem pessoas que são mais amorosas. Então, essas pessoas têm uma energia mais crística dentro dela. Outras têm uma postura mais pacífica. Aguerridas. Outras é mais pacífica, tem uma questão mais búdica dentro dela, de autoconhecimento. Tem cabimento essa fala minha, ou eu estou viajando muito na maionese? Não, sim, os orixás, né? Os orixás são emanações do próprio Pai, do próprio Olorum. Aí entra o caso. Jesus não seria uma dessas emanações do Pai? Na religiosidade, e ele está na fé. Oxalá, né? Oxalá aí, o arquétipo Jesus Cristo, ele estaria dentro da religiosidade da fé. Mas ele está atrelado ao amor. Porque Jesus só veio aqui na Terra porque nos ama. Ele diz, não, a raça humana, eu vou cuidar. Ele está cuidando. Viu? Sim, mas é uma energia. É uma energia. Não é um ser, uma entidade que está lá. Porque não adianta, mesmo se a gente desdobrar no astral, não quer dizer que eu vou encontrar Jesus. Não, opa. Né? Eu vou procurar Jesus agora e vou encontrar Jesus. Porque é uma energia. Né? Ele está tão sutilizado, tão sutil, que nós não conseguimos... ele não se manifesta com esse corpo, no caso. Isso. Né? Assim como a energia búdica, a energia desses outros padrões, né? Que eu não sei definir o nome correto. Isso. Veja, Deus, dentro daquela série sobre a Gênesis, ele não se mostra para Moisés. Então, ele diz, Moisés, eu jamais mostrarei o meu rosto para você, mas eu mostrarei minhas costas. E Moisés está à beira do mar, assim, né, perto de um rochedo, e Deus põe a mão e mostra as suas costas, não mostra o seu rosto. Então, o rosto de Deus, ele não pode ser copiado, mas o rosto de Deus somos todos nós. Então, o Pai faz o quê? Ele materializa, ele
trouxe e enviou para nós seres iluminados que alcançaram o mais alto grau de evolução para retratá-lo. Então, quando você fala o arquétipo de Jesus, cabelos longos a nazareno, né? E olhos verdes ou mel, é o retrato de Deus. Você é o retrato de Deus. Eu acho que isso aí não tem nada a ver, né? Por exemplo, você retratar Jesus, que é um africano, né? Morando no deserto, falar que ele é loiro, dos olhos azuis, poxa vida. É o arquétipo. É um arquétipo da Igreja Católica Europeia. Por interesses. É interesses, não tem... como que eu imagino assim, um Jesus da época? É um cara rústico, com um nariz grande. Tem uma ideia de um hindu, né? Pelo menos um hindu, né? Sim, com cabelo maltratado pelo sol, com a pele maltratada pelo sol. É assim que deveria retratar a Jesus. Mas você está falando, nós estamos conversando de Jesus aqui, e me lembrou uma cena clássica de Jesus com legiões, né? Isso, o gadareno. O gadareno lá. O endemoniado de Gadareno. Você podia falar um pouquinho sobre essa história, essa passagem, essa possessão, né? Que, assim, foi uma maldade com os porcos, né? Tadinho dos porcos. Tadinho dos porcos. Então, vamos falar. O que acontece? A calunga maior, né? A calunga menor, no caso, que é o cemitério, veja, são processos de energia, são consciências, né? Que ali foram enterradas e que há todo um processo de retirada, né? Da energia vital dos corpos que estão enterrados. Então, ali passa a ser um campo energético. Passa a ser um campo onde consciências estão agarradas na matéria. Eu posso te falar vários livros que eu já li, aonde a consciência fica presa ali dentro do caixão. Nossa, eu sufoco. Bom, aí eles falam, eu adoro cemitério, não aconselho você a ir em cemitério. Deixai os mortos, né, tratarem dos seus mortos. Deixai esse papel para Deus. Então, primeiro, possessão. O que é possessão? Possessão é quando há a invasão de entidades no seu corpo físico sem você consentir. Mas, vamos dizer novamente, aonde está vibrando o seu pensamento? Veja que todo mundo não gostava dele, ele tinha vários defeitos, e o único lugar que ele resolveu acampar e morar foi no cemitério, né? Sim. E aí, lá, qual o pensamento que ele desenvolveu? De sou rejeitado, ninguém gosta de mim, eu sou expulso da cidade, eu mereço viver aqui. Então, todos que vibravam naquela época com ele, estavam com ele. Então, por isso, a possessão do Gaderano, Gaderano, né? O possesso de Gaderano, acho que é Gaderano mesmo que fala. E vejam, aquele povo não recebeu Jesus. Só que Jesus atravessa o mar ali da Galileia e passa para essa região, acho que é Samaria, por ali, e ele encontra com esse possesso para fazer o quê? Para ensinar os discípulos. Aonde eu expulso os demônios, vocês também vão poder fazer. Ora, aquele povo daquela época, que éramos nós, né? Nós não tínhamos a menor consciência do espírito que somos. Porque nós estávamos adstritos e arraigados nas leis mosaicas. Dente por dente, olho por olho. Sim. Né? Sim. Me cai um rapaz, né, no chão, e quem vai cuidar dele? O samaritano. Aonde os samaritanos nem falavam sobre Jesus, mas ele socorreu, e o levita, o publicano, ou o fariseu que passou, não deu. O levita não podia pôr a mão em pessoas caídas. Ora, Jesus traz toda uma ideia de que aquele que está caído também é meu irmão. Ora, o processo
né, o que está passando por processo de possessão, nada mais, nada menos do que ele, que ele é? Ele é um espírito que está em sintonia com situações negativas. Veja, a história, há 2022 anos atrás, não é diferente de hoje. Eu conheço pessoas aqui perto, próxima de mim, próxima, não posso dizer, tá? Próxima aqui da minha casa, que vivem em processo de possessão. E vou dizer para você, a possessão, durante um tempo, ela começa a descarregar o corpo, no corpo físico, manchas, pernas, tá? O processo circulatório fica péssimo nas mãos, nos braços e nas pernas. Começa a desencadear um processo de doença física, a possessão. Por isso o estudo, por isso a ida para a religiosidade, para a fé, para o amor. Mas primeiro eu tenho que me amar. Sim. De todos os processos de obsessão e desobsessão, se eu não me amo, como é que eu vou lá tirar um espírito de uma pessoa? Fala, meu amigo, meu irmão, nós estamos na mesma situação, meu irmão. Então se ame. Toma aqui um copo d'água. Vamos trocar suas roupas em 1, 2, 3. Lembra de Jesus? Lembra da sua mãe? A sua mãe está vendo como você está se comportando. Nossa, minha mãe, né? É o amor. Então, Paulo de Tarso, né? Eu ouso aqui falar sobre ele, porque é um espírito que eu amo, né? O amor. Amor é o único remédio. Até, e inclusive, principalmente, para os processos desobsessivos. Sim. Nós precisamos amar, Fernanda. Tem muito. Concordo com você. Até mesmo amar os obsessores. Sim. O que você acha? Porque, às assim, vezes, eu já falei, meu irmão, você está me instigando a fazer uma coisa que eu não quero, vem comigo. Vou estudar agora o Evangelho. Vou ler a Bíblia, Alcorão, Bhagavad Gita. O que você entende sobre religiosidade? Torá. Então lê a Torá. A Bíblia presbítera, a Bíblia evangélica, a Bíblia católica. Leia. Eu gosto do Bhagavad Gita. Então leia o Bhagavad Gita. Eu gosto do Tao Te Ching. Então estude o Tao Te Ching. Então, meu irmão, vem comigo. Porque o que você quer eu não vou fazer. Então, você estuda comigo. Então, o assediador, Fernando, o obsessor, ele acaba te empurrando. Quando você está com uma consciência positivada, ele te empurra para o positivo. Fala, não, eu não quero mais isso. Vem comigo que eu vou te ensinar como é que a gente atravessa isso. Porque no momento adequado, esse assediador, esse obsessor, ele vai fazer a virada de chave. A mudança. Porque ele não tem o conhecimento necessário, mas o conhecimento vai vir com a experiência, né, Rose? Sim, e ele vendo você, sim, ele se cansa porque você não vai. Não, vamos pegar aquela batatinha ali, ó, só quebrar o vidro e a gente furta. Não, eu não vou fazer. E no outro dia você está lá na igreja, no outro dia você está na sua casa rezando. O cara fala, vou desistir dessa pessoa. Ela não quer fazer o que eu estou insuflando, o que eu estou induzindo. Porque tem a indução mental, né? Que a gente pode falar. Eu estou falando isso porque você está falando muito assim da igreja, vai para a igreja tal. E eu estou falando dos obsessores, no caso, desses comuns, que eu fui no passado, você foi no passado, e talvez nós era um daqueles obsessores que estavam, um daqueles demônios, daquele gadareno. Daquele bolsão, né? Pois é, nós éramos dos gadarenos. E hoje nós estamos aqui, né, pensando, né, como que foi esse resgate, essa mudança de chave. Talvez foi através da experiência, precisou daquele momento, precisou daquela experiência. A gente está falando desses obsessores leves, né, comuns, como nós fomos outrora. Agora, nós podemos falar um pouquinho sobre aqueles obsessores mais pesados? Podemos. Aqueles mais pesados. Eu estava vendo uma passagem do Robson Pinheiro, sabe? E numa parte lá que eu estava conversando com um dos dragões, né? Que um dos médios em desdobramento,
ele teve contato com um desses mestres do submundo, da escuridão. Uhum. E eu achei interessante a conversa dele, porque é o seguinte, porque esse médium, que eu não esqueci o nome dele, né, ele falou assim, ó, você está aqui para ser ajudado. Né? E aí esse dragão falou assim, mas como que você pode querer me ajudar, sendo que você não me conhece? Que antes de você existir, eu já existia. Eu sou um ser milenar, com conhecimentos que você nem imagina. Eu conheci Jesus. Eu conheci. Uhum. Né? E os meus propósitos não podem ser analisados como esses obsessores que arregado a vingança, as paixões. O meu propósito é muito maior do que esse. Então, assim, são mega assediadores, né, que estão, ele falou assim, eu não consigo mais nem reencarnar. Uma que ele não quer, né, porque se ele reencarnar, ele vai perder todo aquele processo de conhecimento das vidas passadas. E um dos inimigos desse daí eram os magos negros, Uhum. que é outra questão lá que você acho que você deve ter estudado e gosta de estudar sobre eles, porque precisa, né? Uhum. Então, são entidades, esses sim são entidades, muito inteligentes, milenares, que está fora do nosso processo de vingança, de ódio, de ressentimento, de paixões, que tem propósitos maiores. Né? Você poderia falar um pouquinho sobre esses mega assediadores? Então, esses aí, esses são os chefes, né? São os chefes de falange, são os que estão na hierarquia do supra, né? Do supra-sumo, são os melhores. Geralmente, estes aí não vêm muito em processos obsessivos, não. Vem o chefe, vem um comandante, o primeiro-tenente, o coronel, tá? Mas o cabeça mesmo, dificilmente. Mas, veja bem, num processo desobsessivo, dentro de uma casa espírita, aonde você consegue pegar um comandante, se você pega um comandante, ele vem, ele arrasta 30, 40 que está com ele. Ora, aquela falange já foi desmantelada. Já foi desmantelada. Tem um livro que chama Aconteceu na Casa Espírita, muito interessante de ler, você precisa ler, se você não leu. Isso vai acontecendo. Eles vão pegando os chefes, subchefes, tá? Mas aquele principal cabeça, ele dificilmente ele é achado. Mas, dentro dos processos obsessivos, numa casa espírita, ele vai ficando sozinho. E ele precisa novamente arregimentar forças e novamente outra falange para instituir naquela localidade, naquele setor aonde ele quer, porque eles visam o grande. Eles querem altos governos. Veja, um mago negro quer um governo. Ele quer pegar o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Tailândia. Nós já vimos alguns estudos que existem 3 magos negros encarnados na Terra, encarnados em comandos de países. Olha que interessante. Interessante. A gente sabe uma ou outra aí, mas a gente não pode ficar falando muito sobre isso. Eu entendo. Mas existe. Então, essa falange de dragões, essa falange de magos negros, primeiro que você se lembra que teve um processo no ano passado, aonde eles pediram, a espiritualidade toda pediu para a gente ficar em casa, porque ia partir aqui do plano terreno uma espaçonave com muitas almas. Você lembra isso, que eles pediram para a gente ficar uns 2 dias dentro de casa? Lembra disso? Não. Em oração? Não. Teve todo esse movimento. Partiu do planeta Terra, das furnas abismos, de furnas umbralinas, infernais, várias hordas de espíritos desse tipo. Sim. Não comporta mais, a Terra não comporta mais. E depois você leia Exilados da Terra,
Tá. Eles vão para um lugar que... Obrigado, viu? Mas deixa eu te falar, o mundo, assim, do jeito que a gente vê, parece que está distorcido, né? Parece assim, o certo virou errado, o errado virou certo, né? E a gente, eu acho muito estranho, sabe, o que está acontecendo no mundo, sabe? Uma minoria, que hoje que eu vejo que é uma minoria, influenciando uma grande maioria, né? Então, você acha que tem influência desses governantes que estão Sim. nessas situações de poder? Sim. Sim. O Brasil tem. O Brasil tem uma falange aí, bem... E como é que querem nos fica... ver bem mal. E como é que fica o livro Brasil, Pátria... Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá. Como é que fica? O anjo que governa o Brasil é Ismael. E Ismael está em contato direto com Jesus, né? E Jesus sempre pediu para Ismael cuidar desse país, dessa terra aqui, porque nós seremos o exemplo espiritual. Isso está em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e também está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel com Chico. Muito lindo o livro, maravilhoso. E Jesus pede para o Ismael não deixar a Inquisição vir para o Brasil. Porque a Europa está 600 anos em atraso espiritual. Muito sério isso. Emmanuel explica isso na Caminho da Luz com muita propriedade. Tá? E Brasil é um país, né, esse lado aqui do continente, e o Brasil especificamente, é um país promissor. Tá? Veja que a doutrina espírita, tá? Em comunhão, né, com o Oriente, ele está muito aqui no Brasil. Nós estamos estudando muito sobre isso. Veja que a Umbanda é uma religião que nos ensina muito sobre as divindades, sobre o divino. Ela tem presença marcante aqui no Brasil e é a religião do futuro, viu? Olha, interessante. Estão dizendo aí que a religião, Ramatiz vem trazendo isso nos livros dele, na trilogia, né, Vovó Maria Conga, Jardim dos Orixás, ele vem trazendo sobre essa assertiva de que a Umbanda vai ser. Eu quero até te contar uma experiência que eu tive, né, projetiva, que eu estava num ambiente, tipo, eu estava acompanhado, o ambiente não era escuro, era até claro, bem iluminado, mas a energia que tinha naquele ambiente, Rose, era de dar medo. Sim. Muito medo, sabe? E aí, e era tipo um labirinto, e eu escutava gemidos. Quando eu vi o chefe daquele ambiente, ele era uma pessoa, era um homem bonito, sabe? Alto, magro, dos olhos claros, sabe? Cabelos negros, mas era um homem bonito, não era uma coisa, sabe? Eu ouvi ele assim e voltei para o corpo. Você fez isso dormindo ou acordado? Não, projetado. Estava projetado. Você estava consciente? Estava consciente nesse extrafício. Muitas das minhas projeções são essas projeções educativas. Talvez o aprendizado que eu tive ali foi de perceber a diferença entre aparência e as energias, né? Que muitas vezes... Sim, talvez seja esse o aprendizado, para eu não cair no conto das aparências, que o meu olho está vendo. Talvez, igual tem aquela frase, né? Se o diabo aparecer para você, ele não vai aparecer com chifre e com tridente na mão. Isso. Ele vai aparecer como um ser de bonitão. luz, bonitão, te cativando, te ganhando. Opa, esse cara aí é cheio de lábia e tal, né? Dizem que é o pai da mentira, né? Então, é muito assim. Né? Então, talvez seja esse o exemplo que eu tive talvez o mais próximo que eu tive de um mega assediador.
pela energia, tá? Pela energia. Tá. Né? Só compartilhar, assim, para a gente pensar sobre um pouco sobre como que a projeção consciente pode nos ajudar nessa descoberta, né? De identificar o que é uma consciência do mal e uma consciência do bem. E não é pela aparência, é pelas energias. É pela energia, isso mesmo. Você foi identificar o campo energético, com certeza. E foi só uma aulinha que você teve, né? Não, foi uma aula. Uma sobre aula isso. que me marcou, né? Tá. Ficou alguma coisa sobre todo esse processo de obsessão e de desobsessão? Você acha que... Eu acho que nós abordamos tudo, né? Nós falamos, acho que ficou faltando você me falar, acho que eu não te falei do assédio direto e do indireto, né? Acho que nós não falamos sobre isso. Não falamos. O assédio direto, a meu ver, acho que nós falamos sim sobre a possessão do gadareno, né? É uma ação direta, é um assédio direto, né? É a possessão, é tomar conta, né? O que eu entendo por esse assédio direto é que, por exemplo, tem pessoas que, devido ao seu padrão energético, às suas orações, à sua conexão com amparadores, com energias positivas no extrafísico, o assédio não chega. Não chega. Isso. Mas o assédio chega na esposa, chega no cachorro, para desequilibrar, no vizinho, tocando uma música sertaneja alta, ou um funk, aí você vai se desequilibrando emocionalmente e dando brecha para o assediador chegar. Então, o assédio indireto é esse. A pessoa não é atingido... ou sugestionamento, e fica sugestionado, né? Então, vinculado a uma perseguição, a mania, uma mania, é um indireto. Agora, o direto mesmo, eu acho que é em cima da pessoa. Em cima da pessoa, porque ela já está aberta. Já está aberta, deixou a porta aberta. Já está aberta ali, mas quando ela não está aberta, ou por ela ser casca grossa mesmo, não conseguir perceber, mas vai ali na esposa, no filho, no cachorro, no vizinho, e vai minando a paciência daquele cara até ele começar a pensar mal do vizinho. Aquele meu vizinho, ele não Isso presta, aí também ele não vale nada. E entra aí também, Fernando, né, nesse contexto aí, como é que você percebe que a pessoa está sofrendo o processo de obsessão? Comportamento, doença, ansiedade. Muito doente, pode buscar ajuda. Você acha que o problema financeiro também? Mau comportamento financeiro. Opa! Gastar dinheiro sem poder, ter 4, 5 cartões de crédito sem trabalhar. Isso é obsessão. Pode procurar quem é. Vai dando brecha para o cara ficar no processo depressivo, né? Até pensando em como sair daquilo lá, até pensando em suicídio, né? Suicídio, isso. Porque vai minando as forças. A pessoa, isso. Então, quando isso começa, como você falou, minar a pessoa, ela está fora do princípio da virtude, da normalidade, aspas, né? A virtude está no meio, a gente tem que considerar que uma virtude é no meio. Nem tanto ao céu e nem tanto à terra. No meio, né? Então, a pessoa não trabalha, tem 5 cartões de crédito, está errado. A pessoa trabalha, tem 2, beleza, né? A pessoa trabalha, tem dívida, beleza. A pessoa trabalha, está gastando tudo e foi para pinga, foi para droga, pode procurar. E aí toda a terapêutica psicológica, fé, amor, até uma religiosidade, né? E sabe o que é o preocupante nisso aí? Porque essas pessoas que estão desequilibradas, né, nos vícios, ela vai morrer e vai se tornar um assediador, um extrafísico. Por isso que eu falo, a gente tem que ter um certo carinho por esses assediadores. Né? Eu tenho uma técnica, né, que se tem um assediador do meu lado, eu não posso entrar na dele. Eu tenho que fazer ele entrar no meu padrão. E aí eu vou assistir
esse assediador, né? Eu não vou expulsar ele, porque o remédio não é esse. O remédio é você ter o carinho, a caridade o suficiente para acolher esse assediador na sua psicosfera. Eu sei que o que eu estou falando aqui é algo assim, não dá para muita gente aceitar, né? Vai achar absurdo. Absurdo. Mas é assim, é por Mas aí. esse que é o processo de acolhimento, de carinho, de fraternismo. Não é você pegar e fazer guerra contra o assediador. Cara, ele é um cara que está na ignorância. O que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer, é levar o esclarecimento, levar a luz para essa consciência. Isso. Não é mesmo? Então... E essa ideia principal, né, da desobsessão, principal que eu vejo da desobsessão, conheça-te a ti mesmo. Sócrates, Tales de Mileto e Jesus. Se você se conhece, se você investiga, se você gasta ou ganha, né, quer queira, o seu tempo em se conhecer, não vai ter obsessão. Não vai ter. Não vai. Porque você se conhece, você sabe que postura que você está, você sabe aonde você desequilibrou, você sabe aonde você deu um passo em falso, mas você se ama. Não, eu abraço a sua sombra, né? Aquela do Alexandre Comino. Não, eu realmente pisei, nem escorreguei na banana. Mas volta, ressignifica, transmuta. Esse é o processo. Então, com o tempo, você vai vendo. Existe autoobsessão? Não. A gente já tem, né? A falta de dinheiro, a conta para pagar, aquele cara fica me ligando, aquela mulher não me dá sossego, a gente já tem. Mas com muita resiliência, com ressignificação, né? Com muito amor. Compreendendo o outro. Autoobsessão, compreendendo o outro, sabendo que nós estamos todos dentro do mesmo barco. Sinto muito. Então, os processos desobsessivos e a obsessão, ela vai minando, sendo minada. Tá bom? Tá ótimo. Ô, Rose, então, muito obrigado aí por sua ajuda, por seus esclarecimentos, e deixo umas considerações finais aí para o pessoal. Então, dentro disso aí, né? Se conhecer, né? Se você é um medianeiro, se você é um médium, porque, veja, eu me vi, em determinada época da minha vida, já com 36 anos, 38, né, aspas, velha, dentro de uma paranormalidade, dentro de um parapsiquismo, porque eu considero a clara evidência um parapsiquismo, é uma paranormalidade, né? Está além dos 5 sentidos. Mas, ao mesmo tempo, vendo uma paranormalidade minha, desenvolvimento de glândula pineal, né? E um parapsiquismo, que é uma coisa que não precisa da entidade espiritual. É só fechar o olho, eu tenho a clara evidência, eu vou lá e volto. Então, se conhecendo, vendo que você tem a paranormalidade, que você tem, para ter o parapsiquismo, que você também é medianeiro, qual o problema? E por que não transitar entre dimensões? Tá certo com o amparador aí que vocês falam, a gente fala guia e mentor espiritual, eu não vou jamais, em nenhuma projeção, sem o guia espiritual, não faço isso. Tá? A gente trabalha na clarevidência, na apometria, eu vou com o guia espiritual, eu vou com o mentor espiritual, eu vou atrás, eles vão na frente. Primeiro que nós estamos no físico. A gente doa o ectoplasma, a gente doa o fluido vital, né? Então, veja bem, sempre se acautelando, sempre se apoiando nessa divindade, nesse anjo guardião, nesse mentor espiritual, no amparador, sempre confiando neste projeto reencarnatório, que é voltar para o Pai e dizer, Pai, eu conheci, eu aprendi, vi os meus vícios, mas vi também as minhas virtudes. Opa, eu vi os meus vícios, curei, ressignifiquei, mas também te trouxe as minhas virtudes, não é? Então, assim, com muito amor, com muita empatia, né? com vibração no positivo, e sempre pensando assim, nós vamos, atravessando aí
dimensões, nós vamos atravessando etapas da nossa vida física. E aconselho sempre pautar primeiro a sua espiritualidade e depois viver o plano material. Então, eu costumo dizer, para e passo. Para e passo, não. A vida espiritual tem que estar um pouquinho adiante da material. Sempre assim. Sempre assim. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho meus bens materiais, eu tenho carro, tenho casa, né? Mas vai ficar tudo aqui. O caixão não tem gaveta, né? E por que eu estou preso nessa cadeira? Por que eu estou preso nessa casa? Não vou levar. Então, a partir desse raciocínio, não vou levar nada que me rodeie. Eu vou levar o quê? O que o espírito, o que eu pude rechear o meu espírito de princípios quânticos, ética, moral e ética, positivas para mim e para o outro. É isso aí. Obrigada, Fernando. Por nada. Você vai levar, nós vamos levar as nossas experiências, sejam elas positivas ou negativas. E ambas faz parte do nosso desenvolvimento e faz parte da nossa evolução. Gente, então, até uma próxima. E se você gostou, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e fique em paz.